verso de hoje é pequeno, né? Mas eu gosto tanto porque ele ensina-nos uma lição tão grandiosa. Se questionar a respeito da complexidade da expressão divina que diz assim que o homem e a mulher se tornam uma só carne, é curioso porque na prática não é assim. Eu sou casado, uma década praticamente, tenho filho e eu e minha esposa não somos uma só carne. E eu não conheço nenhum casal que o seja, mesmo aqueles que já estão casados há mais de 70 anos. Entretanto, por mais que nós tragamos para essa, por mais que nós venhamos a trazer a essa situação, a esse verso, uma interpretação de que isso seja espiritual, na verdade é espiritual, só que a sua abrangência é um pouco maior. Quando nós lemos esse verso do dia de hoje, nós entendemos que nós nos tornamos uma só carne, além de ser diante dos nossos olhos, mas é diante dos olhos de Deus. Deus olha para mim e enxerga minha esposa. Ele olha para minha esposa e me enxerga. Ele olha para você e enxerga o teu cônjuge. E quando olha para o teu cônjuge, enxerga você. Deus vê vocês dois como um único indivíduo, uma única pessoa. É por isso que o casamento, no conceito de Deus, ele só termina quando existe a morte. Caso ao contrário, os dois são uma só carne para Deus. E quando nós vemos essa situação, nós imaginamos o seguinte: nós já vimos alguns princípios a respeito do casamento, alguns conceitos, que foi possível ser identificado por meio do pecado de Adão e Eva. E no verso de hoje, por mais que Deus deu uma sentença específica a Adão e Deus deu uma sentença específica a Eva, nós vemos no verso de hoje um ato misericordioso de Deus que abrangeu os dois de igual maneira. Quando Deus faz vestimenta para cobrir a nudez dos dois, Deus demonstra que o teu olhar de misericórdia trata os dois de igual maneira. E isso é tão importante e tão verdadeiro que Paulo, quando ele escreve a respeito do casamento e da unidade, principalmente quando um dos cônjuges considera um divórcio, ele afirma que por meio de um cônjuge, tão somente um cônjuge que se conecta com Deus, o outro é santificado. E é incrível isso, porque você pode imaginar como que isso é possível. Lá, inclusive, Paulo diz que o outro cônjuge, ele pode ser até um descrente, pode nem crer em Deus, mas por meio daquele que crê, que faz a vontade de Deus, Deus abençoa o que crê e igualmente abençoa o que não crê. Interessante isso, né? Como Deus olha para o casal e vê como uma só carne. Existem muitas pessoas que, antes de fazer o manual do casamento, me perguntam assim: Diego, mas o meu esposo ou minha esposa já foi embora. Nós estamos separados há 3 anos, 5 anos, 10 anos. Como que Deus pode reconstruir um casamento? Entenda que Deus olha para os indivíduos do casamento e enxerga como uma só carne. Se hoje seu esposo ou sua esposa se separou e está em um outro relacionamento, aos olhos de Deus, ele na verdade está enxergando uma terceira pessoa. A Bíblia diz que aos olhos de Deus isso chama-se adultério, pecado. E o pecado, o adultério, não rompe, não quebra essa aliança. Pelo contrário, Deus simplesmente diz que isso é pecado e que se assim permanecer, aquele que está causando isso obterá a morte eterna. Você está me entendendo? E diante de tal situação, Deus espera que aquele que não está em adultério tenha um coração paciente, tenha um coração disposto a perdoar e um coração conectado com Deus para que Deus possa lhe restituir o casamento. Então, por mais que passe-se anos, por mais que vocês estejam distantes geograficamente, aos olhos de Deus, ele enxerga uma única pessoa. Quando você se aproxima de Deus e busca de Deus o seu favor, o teu perdão, a tua bênção, isso recai sobre o seu cônjuge. E diante de tal fenômeno que acontece, o mais natural é que
esses dois indivíduos eles se aproximem geograficamente, emocionalmente e espiritualmente. Porque um está sendo abençoado por causa do outro. E isso gera algo que a física não consegue explicar. Mas é um fenômeno que nós enxergamos há algum tempo, desde quando nós realizamos esse trabalho. Nós temos ouvido histórias de casais que estão há décadas separados e que se unem, tão somente porque um percebeu o que Deus espera dele no casamento. E quando essa pessoa entende o que Deus espera dele no casamento e ele consegue alinhar sua vida e ele consegue se manifestar da maneira certa, tão somente nesse momento Deus começa a fazer um milagre, uma transformação na vida do cônjuge, do outro cônjuge, até o momento em que isso pode vir a culminar em uma restauração. Por que eu disse pode? Entenda que no meio disso tudo existe uma palavra que Deus concedeu, chamada livre-arbítrio. O livre-arbítrio pode fazer com que você decida tentar pela restauração do teu casamento. O livre-arbítrio permite você, a qualquer momento, também desistir da restauração do seu casamento. O livre-arbítrio permite que você se agarre nas pernas, aos pés, nas mãos de Deus e busque por misericórdia, por uma bênção, por uma restauração. Mas o livre-arbítrio também permite que o seu cônjuge venha a rejeitar tudo isso. Então entenda que tudo que você faz vai produzir um efeito no seu cônjuge, independente de que lugar ele esteja do planeta. Por mais que ele ainda esteja no espaço, eu estou falando para alguém que é casado com um astronauta, mas que o seu cônjuge, em um determinado momento, ele poderá usar do livre-arbítrio para decidir rejeitar tudo isso. Só que entenda que ele rejeitando ou não, o seu cônjuge rejeitando ou não, você vai ser abençoado e pode ter certeza que Deus vai conduzir a sua vida de igual maneira. Quando nós entendemos que Deus age dessa forma e que Deus ele consegue abençoar os dois de igual maneira, agora nós conseguimos entender a esperança que devemos ter numa restauração. E que tamanha esperança produz em nós felicidade e alegria, a ponto de que nós venhamos entender também que a felicidade e a alegria é algo tão somente que provém da nossa expectativa a respeito de Deus. Quer seja para Ele nos conceder um favor, quer seja para alcançarmos a tua misericórdia, quer seja por tão somente nós entendemos o que Ele espera de nós. Está entendendo? Que coisa fantástica, não é? E diante disso, agora nós conseguimos ter uma expectativa diferente acerca do futuro. Então, hoje, encerrando essa introdução do Manual do Casamento, eu quero dizer para você que nós vamos mudar a expectativa da sua vida. Nós vamos mudar a forma com que você se relaciona com Deus, como você se relaciona com o seu cônjuge. Você vai entender qual é o seu papel no casamento, qual é o seu papel na sociedade, qual é o seu papel diante de um Deus que te criou, que te sustém e que quer te salvar. Você vai entender qual é o papel que Deus vai exercer no seu casamento, qual a importância de Deus no seu relacionamento. E você vai entender o que Deus espera do seu cônjuge e como você vai ter que agir para ajudá-lo a compreender essa luz, essa bênção, esse milagre que vem dos céus. Hoje não tem atividade para você. Então somente hoje eu quero que você descanse. Eu quero que a sua alma repouse. Eu quero que você faça uma leitura bíblica. Eu quero que faça uma caminhada. Eu quero que hoje você possa descansar no Senhor. Amanhã retomaremos o nosso estudo. Amanhã retomaremos o Manual do Casamento. E nós vamos começar a próxima semana tratando de um dos principais assuntos e divergentes a respeito do casamento, que é o amor. Tá bom? Fica com Deus. Nos encontramos amanhã. Até mais. Tchau, tchau.
Olá, tudo bem? Sétima atividade, está preparado? Ótimo. Nos últimos 2 dias você leu o capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis. Você anotou tudo que você acreditava que seu cônjuge não sabia, depois você anotou tudo o que você passou a conhecer e hoje você vai fazer mais uma vez essa atividade. Pelo 3º dia consecutivo, eu quero que você explore o capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis. E olha, cada vez que nós fazemos a leitura, nós observamos algumas coisas. Por exemplo, você observou que Deus criou a luz do sol antes de criar o sol? Que Deus criou o dia antes de criar o seu medidor de ciclo? Coisas curiosas, né? Você viu que Deus não criou o universo do nada? Ele criou a partir da água. E como assim o Espírito de Deus pairava sobre as águas? Deus é Espírito? Bem, são detalhes que quando nós paramos para observar, a gente começa a despontar novos horizontes. E aí, diante disso, eu quero que você faça mais uma vez a leitura desse capítulo, tá bom? A gente se vê amanhã. Até mais, tchau, tchau.